Olá, eu vou falar uma história desse quadrinho aqui para tinha 70 anos, que é Uma Vida de Sonho. Essa história aqui é bem interessante. Infelizmente, ela está proibida de ser publicada novamente, porque um dos personagens dessa história, ele foi desenhado com traços, né, estereotipados. Então ele é um personagem que foi retirado. Eu até explico num outro vídeo que eu faço. Mas eu vou contar sobre essa história, que ela é bem interessante. E, na verdade, sobre mais duas histórias que estão nesse cadernado aqui, que tem a ver com essa personagem aqui, a Dora Cintilante. A história não é sobre a personagem, mas essa personagem é uma personagem importante na vida do Tio Patinhas. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho de hoje é A Vida de Sonho, que está nesse quadrinho aqui, Tio Patinhas 70 anos. Tem outras publicações também que já saíram aqui no Brasil. Então, vamos lá. Foi desenhado pelo Dom Rosa. E uma coisa que o Dom Rosa faz, ele põe muitos detalhes na cena. Isso aqui é bem interessante. Então a gente vê aqui o Patinhas. Tá vendo, ó? Tudo muito bonitinho, né? Cheio de achuras, ó. Os pezinhos de Patinhas embaixo do cobertor. Tem um ratinho aqui olhando ele, tá vendo? Então é muito cheio de detalhes. Isso aqui é bem interessante. E é bacana assim, a gente ver os detalhes porque enriquece a nossa história. Aqui ele tá vendo que ele tá sonhando. E aí ele vem uma pedra de gelo lá de fora e bate na cabeça dele. E aqui tá ele no quarto de novo. Então, essa cena aqui, ó, ela é bem importante. Porque tem a ver lá no final, essa cenazinha aqui. E aqui, estão pondo alguma coisa na cabeça de Patinhas, tá vendo? Aí são os metralhas. Os metralhas roubaram um aparelho lá na casa do Pardal. E é um aparelho que entra no sonho das pessoas, isso aqui. Então eles colocam na cabeça deles também, tá vendo? Então eles vão dormir e vão entrar dentro do sonho do Patinhas. Aí o Pardal, ele estava preso no laboratório dele. Só que o Lampadinha libertou e ele foi lá chamar os sobrinhos para tentar salvar. Então eles avisam, né, os guardas que entraram na caixa forte e estão lá os metralhas já dormindo, já dentro da cabeça do Patinhas, né? E aí os tenta acordar e o Pardal fala, você não pode acordar ele. Olha só que interessante isso aqui. O Zezinho, o Luizinho, sei lá quem que é, ele... O metralha abre a boca, ele já sente o bafo do metralha, né? Então, isso que eu falei. O Don Rosa põe muitas cenas aqui, então é bem interessante ficar olhando as coisas, porque tem uns detalhes interessantes assim. Mas aqui, voltando para a história. O Pardal fala assim, você não pode acordar os metralhas. Aí eles, por quê? Porque eles já estão dentro da cabeça do Patinhas. Se eles acordarem de pronto, assim, isso vai dar ruim. O Patinhas que não pode acordar. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que entrar no sonho e acordar os metralhas pelo sonho. Então eles têm que acordar naturalmente, não pode dar choque. Aí assim, não, e agora, né? Então o Donald vai entrar na cabeça do Patinhas também, no sonho do Patinhas, e vai tentar tirar os metralhas de lá. Então quando o Donald entra, ele encontra o Patinhas. Só que o Patinhas tipo, tá 50 anos mais jovem. Só que assim que ele vê o Donald, ele fala assim, ué, você tá fazendo meu sonho, sai daqui. Então o Patinhas de 50 anos atrás conhece as coisas de agora. E aí os metralhas veem isso também e eles querem que o Patinhas dê a senha da caixa forte para eles, porque eles conseguiram já arrombar a caixa forte, só que tem que ter a senha para entrar no cofre, né? Então vai acontecendo a história aqui. E aí o Donald não sabe ainda como faz para acordar o metralha. E aí os metralhas raptam os Patinhas, saem com os cavalos aqui e tal, e só fica esses dois brincando, né? Segurando aqui o Donald e tal. E aí o sonho começa a acabar, porque como mais o Patinhas avança, o sonho vai então vai diluindo quanto mais longe ele está. Não sei se eu consigo entender. Então, quanto mais longe o Patinhas está, menos sonho fica. E aí o Patinhas já está longe, o sonho vai acabando, então os dois caem. Quando os dois caem, eles acordam, tanto o Donald quanto o Metralha. Então eles descobriram. E como os Metralha já estão presos, né? Aqui tá todo mundo amarrado já, né? Ele acordou todo amarrado. Aí tem uma coisa ruim aqui, que assim, tem 4 tiras por página, então tem muito detalhe e é muito pequenininho, né? Eu até fiquei pensando se isso aqui é coisa de Tira Abril, né? Se ela tinha realmente colocado uma tira a mais, né? Porque a Abril fazia isso, né? Nos formatinhos. Só que eu fui ver a edição original, eu consegui a edição original, e não é realmente assim mesmo. Então, não é culpa da Abril. Ela fez realmente pequenininho assim. Aqui o Patinhas já tá na Austrália, então tipo reseta a cabeça dele, então ele nem lembra que sonhou antes, né? Então de novo ele vê os metralhas, vê o Donald, começa tudo de novo, o Donald tem que explicar novamente que o Patinhas
tá em perigo, porque os metralhas querem informações sobre ele e tudo mais. Então eles começam a fugir de novo. E aí o Donald fica nessa coisa de conseguir ir pelos labirintos do sonho do Patinhas, e ele começa a conversar no sonho, né? E os sobrinhos entendem. Olha, ele tá lá, então vamos tentar induzir o sonho deles para alguma coisa. Então eles começam a bater caneca, fazer assobio. Então eles estão no deserto, eles vão pro mar, porque eles começaram a assobiar e foram uma outra estação lá do sonho do Patinhas. Então isso aqui é muito legal. Então agora eles estão no mar. E cada vez, em cada um desses cenários, o Donald consegue jogar um metralha para fora. E a história vai continuando. Aqui, por exemplo, eles estão no trem. Ele conseguiu empurrar o Patinhas do trem, então o tá se afastando. Aí vai acabar tudo. Um metralha é empurrado para fora do trem. Só que antes do Donald empurrar os metralhas percebem e pulam atrás do Patinhas para correr atrás do Patinhas para não ficar nesse vazio. Então a história é isso, vai acontecendo, é bem interessante. Essa parte aqui é muito legal. O Donald vai para um lugar que é a infância do Patinhas, foi quando ele conseguiu a primeira moeda número 1. E a mãe do Donald é um bebê ainda. Quando o Donald olha, mãe, tal, você tá aqui, só que é a avó dele, né? Fala assim, o que esse adulto tá querendo com a minha filha? E já tem que expulsar ele de lá, tal. Então isso aqui tem umas coisas bem interessantes aqui. E é isso aí, ó. Outro metralha, né? Já tá acabando aqui, o Donald empurra, o metralha cai. Então ele vai acordando metralha por metralha. Até chegar na cena final, que é na casa da Dora Cintilante, no salão que ela tem, e o salão tá pegando fogo. E o Patinhas vai salvar a Dora. Isso aqui é um sonho recorrente que ele tem. Toda vez que ele vai salvar a Dora Cintilante, vem aquela coisa, aquela bola de gelo da história. Então aqui a gente viu ela aqui pegando fogo e tudo mais, a gente achou que era um sonho dele, né? E uma bola de gelo, então fogo e gelo, né? Tão estranho isso aqui, né? Se a gente prestar atenção no começo. E aí a gente vai entender o porquê que é disso aqui no final. Tá aqui os bombeiros. Fala assim, nossa, a mangueira congelou. Então a água sai em formato de gelo, tá vendo? E aí esse gelo quebra a vidraça e cairia assim na cabeça do Patinhas. Só que como tá o metralha segurando o Patinhas aqui, ó, tá vendo? Vem o gelo e bate na cabeça do metralha. E aí o Patinhas fala assim, poxa, né? Toda vez eu acordo quando bate o gelo na minha cabeça. O Donald consegue mandar embora o metralha. Na verdade, acho que é o Patinhas que joga o metralha fora. Ele joga pela vidraça. E aí o metralha acabou. E o Patinhas fala assim, olha, Dora, você é o amor da minha vida e tá, né? E aí o Donald quer ver o que vai acontecer, né? Só que aí o Patinhas dá um jeito também de expulsar o Donald do sonho. Abre o alçapão, ele cai fora do sonho. E o Donald acorda. Então a gente não sabe o que o Patinhas fez com o amor da vida dele aqui no sonho, né? Só que a gente vê que o Patinhas está todo feliz. Tendo um sonho muito bom. Ah, uma coisa que eu estou esquecendo. Não vou falar apenas sobre esse quadrinho. Eu também vou falar sobre... Vou dar um toque. Vou deixar um link aqui na descrição. Que hoje, às 8 da noite, caso você esteja assistindo no dia que eu estou postando esse vídeo, que hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2024, vai ter uma live com o Márcio Chaves. O Márcio Chaves do canal Cultura Pop me convidou para a gente ter um bate-papo sobre cultura pop, quadrinhos e tudo mais. Então vai ser hoje, às 8 da noite. Assiste a live lá. Caso já tenha passado o dia, vai no link também que você também assiste depois que passou. É isso, gente. Então, voltando agora para falar sobre esse quadrinho aqui. E eu falei também que tinha outras histórias que tinha Dora Cintilante aqui que eram interessantes aqui. Então, deixa eu achar aqui. É a primeira aparição da Dora. É essa história aqui, ó, Em Busca do Ouro. Ela foi feita pelo Karl Barks. É a primeira história que a Dora apareceu. Ela foi publicada nessa revista aqui, a primeira vez. Tá vendo que a Dora tá bem velhinha. E ela tá com um urso, que é o Blackjack. Então, eles aparecem aqui. O Patinhas, ele vai para uma expedição tentar achar um ouro que ele perdeu. Então ele lembra da época dele, exatamente aquele salão que ele tá no sonho, que o Don Roda ele pegou esses desenhos do Karl Barks e recontou a história, né? Então ele conseguiu contar a história quando ele estava aqui nesse salão e encontrou a Dora Cintilante no quadrinho de sonhos dele. E tem uma coisa muito bacana aqui, ó,
que tem essas duas tiras aqui, ó, só em lápis azul, que é tipo um rascunho. E aqui tá explicando que quando foi lançada essa história, isso aqui foi retirado da história original. O motivo não explica aqui, nos extras também não tá falando, então foi retirado. Mas aqui, a edição lá da Fantagraphics, ela conseguiu pegar os rascunhos do Karl Barks e colocar aqui. Então, como não foi finalizado, tá assim, em rascunho ainda. Então isso aqui é muito legal, né? Então tá bem interessante isso. Aqui, aquela mesma pata lá, a Dora Cintilante, foi depois de muito tempo, porque o Patinho já tá na idade normal dele, né? Só que ele conheceu ela quando jovenzinho, né? Naquela lembrança dele. E foi tipo o amor da vida dele, só que nunca se concluiu porque ele foi atrás do dinheiro, né? E aqui ele volta lá pra cobrar ela, que ela tá devendo tipo 1 bilhão pra ele. Só que ele faz umas coisas aqui e o final é bem interessante. E aí você vê que o Tio Patinhas é um pato sovina, só que às vezes ele tem coração mole e isso aqui é legal. Então, bem interessante. E a outra que tem, que eu achei bacana, é uma história mais atual, que é uma história bem divertida. Então, esse quadrinho que vale muito a pena, que tem muita história legal. Que é essa aqui, ó. Tio Patinhas e o Vórtice do Tempo. Então, tem a maga patológica. A maga, ela quer pegar a moeda número 1 do Patinhas. Então, o que ela faz? Ela faz um feitiço que ela volta no tempo. E ela tenta pegar a moeda do Patinhas. Só que quando ela pega a moeda do Patinhas, ela fica feliz, porque conseguiu. Só que quando ela volta pro presente, o Patinhas virou um cara sem grana, porque ele não tinha mais a moedinha dele, a maga conseguiu roubar, e ele ficou pobre. Então ele é um cara pobre. Só que então, o amuleto para a maga não funciona mais. Por quê? Porque ela precisa da moeda número 1 de quem teve uma fortuna enorme por causa da moeda. Como ela tirou a moeda lá no passado e o Patinhas ficou pobre, aquela moeda no presente ela não serve mais para nada, porque é uma moeda de um pato pobre. Então ela tem que voltar para lá. Então é uma história bem interessante. Então nessas indas e vindas que ela faz, tem uma cena que aparece essa Dora Cintilante. Então é isso, né? Ela tá indo aqui, ela encontra essas pessoas, e até o momento que ela vai e encontra a Dora Cintilante. Então é muito legal porque a gente vê a Dora no traço do Karl Barks, que é o criador, a gente vê a Dora no traço do Don Rosa, a gente vê a Dora no traço desse fulano aqui, que é mais novo, que nem peguei o nome dele, né? Deixa eu ver. Paolo de Lorenzi é o nome desse desenhista. Então isso aqui é muito legal. Então tem muitas histórias muito boas aqui no Patinhas 70 anos, mas essa história, a Vida de Sonho, é uma história muito, muito interessante. E as outras histórias que eu mostrei também são, né? Você já conhecia? Você gosta da Disney? Comenta o que você achou. Se curtiu, compartilha. Eu vou deixar outros vídeos aqui no canal. Aquele que eu falei do Patinhas, né? Da saga do Tio Patinhas. E do porquê que o Fula Azula, que é esse personagem, ele foi retirado, né? E foi proibido e tal. Então eu falo isso bastante no vídeo. No começo eu falo mais sobre o cancelamento e tudo mais, mas depois eu falo sobre a história e tal. E umas coisas que eu acho do Patinhas também. Vou deixar também outro link na descrição, que é o da Amazon. Caso você queira comprar algum quadrinho pela Amazon, compra pelo nosso link. É isso, gente. Não esqueça de se inscrever, de compartilhar, de dar joinha, comentar. Grande abraço e até mais.